E se eu te dissesse que melhorar 1% por dia pode transformar completamente sua vida? Pois é assim que os hábitos costumam moldar destinos. Para quem não me conhece, sou o Fábio Crema, gestor em tecnologia, formado em coaching integral sistêmico e há mais de 14 anos na jornada do desenvolvimento pessoal. Comecei com 17 logo, já consegue perceber aí que eu tenho 31 anos. Maravilha, seja muito bem-vindo ao quadro Café, inclusive, cafezinho em mãos. Café, leitura e bora pra cima, lugar onde eu compartilho os insights dos principais livros que impactaram minha vida. E é um prazer poder compilar tudo isso, trazer para você e quem sabe gerar um impacto positivo na sua jornada. Galera, de antemão, já peço que, se você não for inscrito aqui no canal ainda, se inscreva aqui para você não perder nada, tem muita coisa legal por aí. E já deixa o like aqui, que isso contribui com o algoritmo do YouTube a levar esse vídeo para outras pessoas que também poderiam curtir esse tipo de conteúdo. Então, like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e bora curtir junto esta resenha. O papo de hoje é sobre o livraço chamado Hábitos Atômicos, James Clear, que assim, de verdade, falando de hábitos, após ler esse livro, ele entrou pro meu top 3 livros mais incríveis sobre o tema. Então bora lá, Hábitos Atômicos. Eu trouxe uma estrutura bem lógica aqui para te apresentar os principais insights que eu extraí desse livro, o ouro assim, para você transformar em resultados positivos para sua vida. Bora lá então. Hábitos Atômicos, James Clear. Por que eu decidi ler esse livro? E é uma pergunta interessante porque eu já li muitos livros, muitos. E por que eu decidi colocar esse na minha fila? Galera, hoje, para eu adicionar um livro na minha lista de leitura, ele precisa realmente me despertar um interesse. Eu já li muitos livros de diversos temas, então por que eu leria mais um livro sobre hábitos? De uma forma simples e rápida, eu quis ler Hábitos Atômicos primeiro, porque se trata de uma referência no assunto e eu sou apaixonado pelo tema de hábitos, rotina, desenvolvimento, mini hábitos, etc. Então, essa é a minha praia principal. Então, esse é um livro que era para eu ter lido há bastante tempo. Eu já conhecia muito do conteúdo dele, mas nunca tinha feito a leitura por completo. E eu decidi, de uma vez por todas, fazer a leitura e tirar minhas próprias conclusões. E no fim das contas, o que eu esperava dele era simplesmente que ele me trouxesse um sistema simples para eu otimizar ainda mais os hábitos da minha rotina. Eu já sou uma pessoa de bons hábitos, de ritual matinal, de ritual noturno, gosto muito disso. Há anos e anos já pratico esse tipo de abordagem, mas sempre tem espaço para melhorar. E eu fui em busca disso dentro dessa leitura. Então, esse foi o meu principal motivo. Anota isso aí, um insight já. Cara, qual o motivo de você ler o que você está lendo agora? Por qual motivo você vai ler o próximo livro aí que está na sua lista de leitura? Eu gosto sempre de amarrar um objetivo principal para justificar aquela leitura, até porque tempo é precioso. Então, bora. Qual que é a ideia central do livro? Hábitos atômicos. O que significa hábitos atômicos? Significa pequenos hábitos explosivos. Podemos dizer dessa forma, tá? Então, a ideia central do livro é que pequenos hábitos são capazes de gerar resultados extraordinários. E faz muito sentido. Eu vou trazer algumas analogias que o James Clear abordou. Então, eu trouxe três principais lições que eu extraí dentro do livro, três principais insights. E na sequência, eu vou te entregar a forma prática para você aplicar isso na sua vida hoje, de uma forma simples, rápida e eficaz. Você não vai ver algo sobre hábitos mais simples do que isso que eu vou colocar na sua mão hoje. Então, bora lá. Lição número 1% melhor a cada dia se multiplica. O livro traz o conceito sobre juros compostos da vida. Isso é muito interessante. Então, as pessoas, elas, por não poderem fazer muito, muitas vezes não fazem nada. Então, se eu não posso ir à academia 7 vezes por semana, 5 vezes por semana, se eu não tenho essa disponibilidade, eu não vou nem um, dois, porque isso não faz sentido nenhum para mim. As pessoas negligenciam um pouco por não poderem fazer o muito. E, na verdade, o conjunto de poucas ações bem realizadas, um esforço inteligente, faz com que a bola de neve do bom resultado comece a acontecer na sua vida. O livro aborda isso logo de cara. E olha que interessante esse exemplo que eu peguei de lá. A equipe britânica de ciclismo nunca tinha ganho nada. Não era referência, não era conhecida, as coisas não davam certo para a equipe britânica de ciclismo. E aí eles contrataram um novo profissional que chegou com uma mentalidade diferente, que chegou na equipe com a seguinte abordagem: a partir de agora, nós vamos mapear todos os possíveis fatores que influenciam a nossa equipe
e eu vou promover melhorias pequenas em cada um desses lugares. A ideia é de 1% melhor aqui, 1% melhor lá. Eu quero mapear tudo e eu quero verificar quais pequenos avanços a gente pode ter em coisas que muitas vezes nunca foram vistas e tratadas antes. Exemplo, ele quis saber qual tipo de travesseiro que cada atleta dormia e ele foi lá e melhorou um pouquinho a qualidade do travesseiro. O creme que a galera passava antes das competições, que ativava a musculatura, que esquentava, ajudava no aquecimento, ele verificou se existia um creme um pouquinho melhor do que o creme utilizado, entre outros detalhes que ele foi percebendo e foi ajustando. Galera, de 2008 a 2012, nas duas Olimpíadas que existiram naquele período, a equipe britânica de ciclismo, que nunca tinha ganho nada, ganhou 14 medalhas das 20 disputadas nessas Olimpíadas. E de 2012 a 2017, eles foram campeões 5 vezes dos 6 torneios principais do mundo fora as Olimpíadas que aconteceram. Então, olha o tamanho do resultado que pequenos ajustes foram capazes de proporcionar. Então, a lição número 1 do livro é 1% melhor pode se multiplicar. Você pode começar um hábito pequenininho agora, mas você vai continuar colhendo o resultado dele a longo prazo. Lição número 2. O ambiente molda mais que a motivação. Falando de criação de hábitos, rotina, alta performance, nada é mais poderoso do que o ambiente. Se você quiser mudar algo na sua vida, criar um novo hábito ou quebrar um hábito ruim que existe aí em você, você precisa ajustar o seu ambiente. É aquela velha história. Eu quero passar a me exercitar. Ok, você só convive com pessoas que não se exercitam? Isso passa a ser muito difícil para você. Você pode até se motivar por alguns poucos dias, mas a gente está falando do jogo do longo prazo. No jogo do longo prazo, se você não ajustar o seu ambiente ao seu favor, você não consegue criar os hábitos que você precisa, muito menos alcançar os resultados que você deseja. Exemplo, quero parar de beber e frequenta barzinho o tempo inteiro. Não combina. Quero virar maratonista, mas nunca me conecto com pessoas que correram ou correm maratona. Quero me desenvolver como gestor, mas não me relaciono com outros gestores, não faço estudo de mercado, não me conecto. Difícil. Quero ser uma pessoa mais positiva, só convivo com pessoas que reclamam. Difícil. Se você ajusta o seu ambiente, fica muito mais favorável para você mudar o teu estilo de vida, construir os hábitos que você deseja e alcançar os resultados. E a lição número 3, eu não tinha visto em outros lugares, confesso. Identidade é mais poderosa que metas. Olha isso. Vamos entender junto o que ele quis dizer. Vou dar um exemplo para você já interpretar legal. Então imagina que a pessoa está num processo de parar de fumar. Esse é o hábito ruim que ela quer quebrar, maravilha. E alguém vem e oferece um cigarro para ela. Essa pessoa normalmente, quando não tem essas estratégias citadas nesse livro, ela diz o seguinte: não, obrigado, tô parando de fumar. Já ouviu alguém falando isso? Tô parando de fumar. Cara, quando a pessoa diz estou parando de fumar, o que ela está querendo dizer? Sou um fumante, certo? Mas estou num processo de tentar deixar esse vício. Então, a identidade por trás daquilo que a pessoa comunica diz que ela é fumante ainda. O livro defende que essa pessoa deveria mudar a identidade dela para ajudar na eliminação desse hábito ruim. Nesse exemplo do fumante, a melhor comunicação seria: eu não sou fumante. Eu não sou fumante. Ponto. Eu não sou fumante. Se essa pessoa repete isso hoje, repete isso amanhã, já já ninguém mais nem oferece para ela cigarro, porque ela já disse que não é fumante. E ela incorpora essa identidade nova. Não é sobre quero correr uma maratona, é sobre sou uma pessoa que corre maratona. Não é sobre quero acordar mais cedo, sou uma pessoa que produz muito assim que eu acordo, por isso eu acordo mais cedo. É você mudar o teu estilo de vida, ou seja, mudar a sua identidade e aí sim conquistar aquilo que você deseja. Muitas pessoas colocam metas, mas não mudam a identidade. E elas podem até conquistar algo no curto prazo, mas depois elas voltam para trás. Quantas pessoas vocês conhecem que já entraram num plano alimentar de dieta, atividade física, lifestyle saudável, eram sedentárias, mas entraram nesse modo saudável, perda de peso, nova vida, ok? E não mudaram a identidade. O que aconteceu na sequência? Elas voltaram naquele estado anterior. Por quê? Porque elas não mudaram a identidade. E se não muda a identidade, não tem mudança verdadeira. Pode até ter alguma mudança no curto prazo, mas o médio e longo prazo não se sustenta. Então, bora colocar tudo isso em prática.
O livro ele traz uma estratégia, um passo a passo mesmo, guia, tá? Faça isso, depois faça aquilo para ter resultados. Qual tipo de resultado? Dois principais. O primeiro, sobre como criar bons hábitos. E o segundo, sobre como eliminar maus hábitos. E as estratégias são muito parecidas. Você vai ver agora. Primeiro, como criar bons hábitos? Veja essa sequência e vem comigo na linha de raciocínio. Para você criar um bom hábito, você precisa tornar esse hábito claro. E tornar um hábito claro significa definir momento para ele acontecer. Exemplo: depois de escovar os dentes, vou ler por 10 minutos. Tornou isso claro. Então você já definiu quando esse hábito vai acontecer. E mais do que isso, ainda sobre tornar claro, como você vai fazer? O que você vai fazer? É importante que seja tudo pré-configurado. Qual livro que eu vou ler? Não adianta chegar na hora e falar, agora eu decido. Não, tem que estar tudo claro, tem que estar pronto, tem que estar encaixado na sequência do seu dia. Você pode definir também, diariamente, às 7 horas da manhã, vou para a academia. E esse é só o início. Tem gente que só faz isso e não consegue criar bons hábitos. Por quê? Porque tem outros fatores importantíssimos que garantem que o que está claro realmente vai acontecer. E o segundo passo, depois que você tornou claro o teu bom hábito que você vai criar, você precisa tornar esse hábito atraente. Isso significa que você precisa associar esse hábito com algo prazeroso. E eu vou seguir usando o exemplo da leitura após escovar os dentes, tá? Aqui você pode definir da seguinte forma: após escovar os dentes, vou ler por 10 minutos. E como associar com algo prazeroso? Como tornar atraente? Só irei checar as minhas redes sociais, que eu gosto muito nesse exemplo, após realizar a leitura de 10 minutos. Pronto, você tornou esse hábito atraente, ou seja, você começou o seu dia com aquele ímpeto de, cara, eu preciso olhar minhas redes sociais. Estou dando só um exemplo de algo que gera prazer, dopamina no cérebro da galera. Então, você começou a amarrar a criação de um hábito positivo junto com uma coisa que você quer muito fazer. Pronto, tornou esse hábito atraente. Então, ele já está claro e está atraente. Terceiro passo é tornar o hábito fácil. E tornar o hábito fácil significa reduzir qualquer tipo de resistência ou atrito para que ele aconteça. Nesse exemplo, para reduzir a resistência, bastaria deixar o livro escolhido, pronto, no lugar que você vai ler, para você não ter que decidir, que lugar que eu leio, então, não. Qual é o lugar que aquele hábito vai acontecer? Ou seja, é uma poltroninha, você tem ali uma mesinha, cara, o teu livro está ali, com tudo que você precisa para realizar a leitura. Se você gosta de grifar, teu grifa texto tem que estar ali. Se você gosta de tomar um café, teu café já tem que estar preparado ali ao lado. Reduzir o atrito. Tem gente que até torna o hábito claro, vou fazer isso. Amarrou com algo atraente, mas chega na hora da execução, tá difícil. É o mesmo exemplo do cara que falou que vai começar a fazer atividade física, vai começar a fazer musculação, definiu o horário, definiu os dias, tornou atraente, amarrou ali com uma meta, um grande objetivo, ou amarrou logo ali antes de fazer algo que ele gosta, ou seja, só depois que for na academia, aí sim eu vou fazer tal coisa, amarrou legal ali, mas a academia fica 10 quilômetros da casa do cidadão, e aí, meu amigo, não tem hábito que se sustente. As coisas precisam começar com facilidade. E aí depois sim você pode ir deixando as coisas mais detalhadas. Mas no início, para criar hábito, precisa tornar fácil. E por fim, a etapa número 4, para amarrar as 3 primeiras, é tornar o hábito satisfatório. E é diferente de atraente, hein? Atraente, eu me atraio para realizar aquela atividade. Satisfatório é, eu sinto satisfação após ter realizado. E tornar satisfatório significa que você precisa dar uma recompensa ao cumprir aquilo. Exemplo da leitura ainda. Ao completar minha meta diária de leitura, irei assistir o episódio da minha série favorita à noite. Ou, ao completar 5 dias de leitura, de segunda a sexta-feira, na sexta-feira à noite, vou no restaurante que eu gosto. Isso é muito importante, porque o sistema de hábitos, ele é um sistema de feedback. Você executa algo, se no fim do ciclo você sentir satisfação, você vai querer automaticamente executar aquilo de novo. Só que, se você executa algo e no fim das contas não te gerar satisfação, você vai criar uma resistência absurda para querer realizar aquele hábito novamente. Entende? Se não tiver a satisfação no final do processo, de nada valeu tornar claro, tornar atraente, tornar fácil.
você não vai ter o feedback final, que é o que amarra tudo, que é o que gera aquela vontade de fazer de novo. E falando de criar bons hábitos, o jogo é o jogo de fazer de novo amanhã. É o jogo de fazer de novo daqui a uma semana, daqui a um mês, por 2 meses, por 6 meses, por um ano, por 5 anos. Olhando dessa forma, fica bem simples. Já conta aqui nos comentários, rapidinho. Não deixa o vídeo ainda não, mas já vai me contando nos comentários que fichas caem em relação a esse sistema. Dá para aplicar na sua vida hoje, não dá? É, meu amigo, eu sei. Agora você pode estar me perguntando assim: beleza, para criar bons hábitos o sistema está pronto, muito claro, ok. E para eliminar maus hábitos? Por quê? Não adianta você ficar criando bons hábitos se você permanecer com os hábitos ruins na tua rotina. Não faz sentido. Quer ver um exemplo? Cria um novo hábito agora. Atividade física, saúde, maravilha. Mas também existe o hábito de comer junk food pra caramba. Ou seja, são hábitos que competem entre eles, né? Então não faz muito sentido. Você precisa também eliminar os maus hábitos da sua vida. E para isso, o sistema também é muito simples. Na verdade, é o contrário do sistema que eu mostrei para criar bons hábitos. Veja, o primeiro passo para você eliminar um mau hábito: torne esse mau hábito invisível. E invisível significa que você precisa esconder o gatilho que dá o start na execução desse hábito ruim. E eu vou trazer um exemplo diferente daquele da leitura. Eu vou trazer um mau hábito agora. Vamos supor que a pessoa tem o costume de tomar bebida alcoólica todos os dias. E aí, como tornar esse mau hábito invisível? Como esconder o gatilho? Primeiramente, não tendo bebida alcoólica em casa. Vamos supor que seja uma cervejinha. E aí dentro da geladeira a pessoa sempre tem uma cerveja gelada. Sempre tem uma cerveja gelada. Ou seja, olha o gatilho. Cara, tô estressado do meu dia, terminei meu trabalho, tô cansado. E aí, qual é o gatilho? A hora que eu abro a geladeira, tem aquela cerveja super gelada, minha marca favorita. Pronto. É o start para que aquele hábito aconteça. O gatilho tá ali, você, cara, olhou, a temperatura tá incrível, tá no teu melhor momento do dia para tomar aquela cervejinha. Então esconda o gatilho. Não tenha mais cerveja na sua geladeira. Não tenha mais cerveja na sua geladeira. Se o gatilho é esse, não tenha mais cerveja na sua geladeira. E o segundo passo é tornar o mau hábito pouco atraente. E para tornar algo pouco atraente, você precisa associar aquilo com algo negativo. Nesse exemplo da bebida, simples. Tente pensar em alguém da tua família ou algum amigo, alguém que teve algum problema com excesso de bebida alcoólica. Nesse caso, você precisa fixar na sua mente que beber todos os dias vai te gerar aquele tipo de resultado. Ou então, olha exames de alguém que bebe pra caramba. Como que tá a situação de saúde daquela pessoa? Associe esse tipo de resultado, esse tipo de cenário com esse mau hábito. Então, até aqui, você tornou invisível, tornou pouco atraente. Começou a jogar informação para o seu cérebro de que aquilo gera um resultado que você não quer. E o terceiro passo é tornar esse hábito difícil. E tornar esse hábito difícil, diferente do sistema de criação de hábito, para tornar fácil, né? Reduz a resistência e tal. Aqui, para tornar difícil, você precisa aumentar a resistência, aumentar o atrito. E aumentar o atrito significa dificultar a execução dele. Exemplo, todos os dias ao voltar do trabalho você passa por uma rua que tem uma conveniência que possivelmente tenha cerveja gelada da marca que você gosta e você naturalmente acha muito simples parar o seu carro, descer, em 2 minutos você compra uma cervejinha gelada e vai bebendo para casa. E já aproveita e pega mais duas, três, já põe na geladeira e o seu estoque de cerveja não para de acontecer por lá. Vamos supor que essa seja a realidade. Como tornar difícil? Simples. Não passe mais por aquela rua. Não passe mais em frente à conveniência. De uma forma intencional, mude o caminho do trabalho para sua casa. Outro exemplo, diminua as suas idas a lugares que pessoas estão só bebendo, só falam de bebida. O que eu quero dizer é criar pequenas resistências. Não precisa criar a maior resistência do mundo para que você nunca mais consiga fazer aquilo. Eu não estou falando de revolucionar as coisas. O livro fala sobre criar pequenas resistências. Vamos voltar à ideia central do livro? Pequenas atitudes, pequenos hábitos geram resultados extraordinários. Aqui, pequenos atritos que você começa a criar vai dificultando o processo para você continuar executando aquilo. E quarta e última etapa, torne o mau hábito insatisfatório. E para você tornar insatisfatório, ele precisa te machucar no final do processo.
Claro, ninguém aqui é masoquista, né? A gente tá falando sobre uma punição, sobre algo que te gera um desconforto, uma coisa chata. E para isso, o jeito que eu mais gosto de fazer, e isso é das antigas, é fazer combinados com pessoas. Envolva dinheiro, envolva você ter que fazer alguma coisa ali que você não quer, caso você quebre o acordo. Exemplo, você pode combinar com seu cônjuge que a partir de agora você é uma pessoa que não bebe todos os dias, ou não bebe de meio de semana. E você pode contar a estrutura que você está fazendo para esse parceiro, ou seja, qual a sua meta, como que você tornou invisível, como que está pouco atraente, como que você está dificultando o processo, essa pessoa te ajuda também, ambiente, lembra? E por fim, você pode combinar com ela de que caso você venha a quebrar esse acordo, ou seja, se você beber em algum dia de semana, você precisa pagar uma quantia para essa pessoa. Ou você lava toda a louça, vamos supor que vocês dividam tarefas, né, domésticas. Você vai lavar toda a louça pelos próximos 2 meses. Cara, aí machuca, hein? Ou você precisa pagar R$ 1.000 para o teu cônjuge se você quebrar esse acordo de eliminar esse mau hábito. Cara, vamos lá. Quando você associa uma insatisfação como feedback final, pô, se eu fizer isso, eu vou ter que pagar aquilo, naturalmente você vai perdendo o interesse em fazer. Uma vez eu entrei num desafio de correr 5 quilômetros por dia durante um mês, 30 dias seguidos. E aí foi legal que uma galera entrou nesse desafio, e esse desafio ele tinha uma punição. Primeiro, ninguém era obrigado a entrar. Mas ao entrar, cara, tinha um benefício, era legal, era um movimento. Mas se a pessoa não cumprisse o combinado, ou seja, falhasse um dia, essa pessoa teria que pagar R$ 500 pro grupo. E eu lembro que eu estava seguindo ali a risca, tudo certinho, bonitinho, e um determinado dia eu trabalhei em um evento corporativo que foi até 22 horas e 40, quase 23 horas. E eu lembro que a organização daquele evento saiu para jantar ao final. Isso, foi isso que aconteceu. O evento acabou umas 22 horas, mas teve um jantar depois do evento. E naquele dia eu estava tão envolvido na organização que a organização começou de manhã e, cara, eu não consegui correr ao longo do dia. Eu estava acostumado sempre a correr ali no final da tarde ou de manhã. Naquele dia não tinha dado certo e aquilo estava na minha cabeça ao longo do dia todo. Falei, cara, tem esse desafio, não dá para eu falhar de jeito nenhum, não vou pagar R$ 500 de forma alguma. A gente saiu para jantar no final do evento. E quando começou a dar 23 horas e 15, e eu sabia que o meu tempo para correr 5 quilômetros, eu já tinha me acostumado ali, já estava no meio já estava no meio do período, era 30 minutos, estava correndo bem. Fazia 5 quilômetros em 30 minutos. A hora que deu 23 e 15, eu falei, cara, se eu sair agora daqui, eu consigo chegar lá no meu prédio. No meu prédio tem uma esteira e eu consigo correr 30 minutos antes de dar meia-noite. Porque se virar meia-noite, eu tenho que pagar R$ 500. Galera, acreditem se quiser. Eu saí do jantar, falei, pessoal, preciso ir que eu tenho um compromisso agora. Eu tenho hora marcada, não dá para adiar. Nem dei muitos detalhes. Fui embora pro meu prédio. Cheguei pouco tempo antes das 23 horas e 30. Liguei a esteira no modo turbo, acabei a corrida faltando 2 minutos ali para meia-noite. Tirei uma foto da esteira, tirei uma foto do relógio, do horário, postei no grupo do desafio e pronto. Não tive que pagar R$ 500. Olha só o poder de você tornar insatisfatório a quebra de um acordo. É muito poderoso. E a pergunta é: você acha mesmo que naquele dia, se eu não tivesse amarrado essa insatisfação no final do meu processo, vocês acham que naquele dia eu sairia de um jantar cansado daquele jeito, um evento super bem sucedido que aconteceu, com uma galera que eu gostava ali? Você acha mesmo que eu sairia dali para correr 5 quilômetros, 11h30 da noite, só para cumprir a minha palavra, só para cumprir um acordo? Jamais! Naquele dia eu teria falado claramente assim, cara, hoje foi um dia atípico. Quem já não ouviu isso? Hoje foi um dia atípico. Cara, hoje eu me permito. E nessa de hoje eu me permito, quebrou todo o acordo, quebrou todo o desafio. Você não elimina um mau hábito, nem cria um hábito positivo. Pegou a ideia central dessa estratégia? Cara, é super simples, super poderosa, dá para você aplicar a partir de agora. Falando no livro em si, pontos fortes e limitações. Pontos fortes do livro: linguagem prática, acho muito legal, livro que te projeta a realizar alguma coisa. Ele traz exemplos muito claros. Esse exemplo da equipe britânica de ciclismo, entre outros muito interessantes, estudos muito legais ali que geram credibilidade para as estratégias que ele está oferecendo.
e ferramentas super aplicáveis. Não é aquele tipo de leitura que você sabe que aquilo funcionaria, mas que não dá para aplicar na sua vida. Eu já li livros dessa forma e nunca consegui aplicar aquelas estratégias. Esse livro é um livro super realista, com ferramentas realmente práticas e aplicáveis em qualquer tipo de necessidade, para qualquer pessoa, em qualquer contexto. Limitações do livro. Tentei encontrar alguma, e a única que me vem em mente é, na verdade, duas. Vou acrescentar uma aqui. Se você não gosta do tema hábitos, se isso não faz muito sentido para você, não tem por que ler esse livro. Ponto. Seria uma limitação para você. E o principal aqui que eu trouxe, exige disciplina continuada para funcionar. Não é um livro que você vai tirar um insight dele ali e esse insight por si só vai ficar na tua mente e vai mudar a sua vida. Isso não acontece. Esse é um livro que você precisa absorver o que tem lá e colocar em prática mesmo. Se não colocar em prática, não valeu nada, porque é um livro prático. Então exige disciplina continuada. Então, se você for o tipo de pessoa que só quer curtir uma leitura para ter informações, para te gerar conteúdo e tal, eu não indicaria essa leitura. Mas se você está procurando um livro para realmente aplicar dia a dia, você leu o capítulo 1, cara, já dá para aplicar. Leu o capítulo 2, aplica mais um pouco, vai melhorando, vai construindo o teu sistema ao longo da leitura. Se isso faz sentido para você, eu indico de olhos fechados o livro Hábitos Atômicos. Para mim, foi um livro 10/10, não tenho nada para pontuar de negativo em relação a ele. E para concluir, nós precisamos entender que os nossos hábitos definem nosso futuro, seus hábitos definem seu futuro. Ou seja, os hábitos que você está criando hoje na sua vida e eliminando hoje também vão gerar os resultados que você vai ter daqui a 1, 2, 5 anos. Então, vale a reflexão. Não tem como plantar sementes de maçã e esperar que nasça pera. A pessoa pode até ter um pensamento positivo. Pera, 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 pera. Mas eu estou plantando maçã. Pera, 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 pera. Daqui a um tempo, olho lá, deu o quê? Pera. Não, deu maçã. Plantei maçã, deu maçã. Não adianta, cara. Não é pensamento positivo, não é vamos torcer, não é. Cara, nada. Hábito que você planta hoje, você colhe o resultado dele depois. A conta é muito simples e não tem como fugir disso. Galera, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço gentilmente que você deixe o like aqui. Se você conhece alguém que também poderia curtir esse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu pretendo trazer muita resenha legal por aqui, fora os insights pontuais que eu compartilho diariamente aqui nesse ambiente. Obrigado pela presença. Vou seguir tomando meu cafezinho aqui agora. Café, leitura e bora pra cima. Sucesso para você e te vejo em breve.